dúvidas que vocês têm referente ao marketing, tá? Que daí eu vou colocar aqui para responder também qualquer dificuldade, mas a gente vai falar sobre o plano de marketing assim, de forma muito simples, muito prática. Vocês vão ver que é bem legal para poder executar. E aí, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, principalmente agora, pode colocar aqui alguma pergunta que eu vou respondendo para vocês. A ideia dessas lives é que a gente fale dos principais assuntos que a gente precisa mais estar falando nesse momento, né? E é o que mais vai ajudar a gente a sair, porque a volta ela vai acontecer aos poucos e a volta que vai acontecer aos poucos, ela vai mudar muita coisa. Ela vai mudar principalmente a vida de quem estava acostumado com um modelo mais tradicional, né? Então, muitas alterações. Então, todo esse conhecimento que a gente está falando nessas lives, ele serve muito para a gente se preparar para essa volta, né, que vai ser um novo normal que a gente fala, né? Aninha, eu vi lá o treino, como é que tá? Mas é isso, né? Tá, pessoal que trabalha com esporte, personal trainer, professores, estão trabalhando bastante com live. Fala, Fausto, tudo bem? Fala, Boiô. O negócio tá parado, né? Ramo de buffet. É um dos últimos a retornar. Se vale a pena divulgar o buffet, né? Vamos falar sobre isso também. Vou falar aqui sobre o plano, a gente fala. Vou deixar esse questionamento aqui sobre o buffet, né, de festas. E aí eu vou também, até o final da live, eu vou passar para vocês um modelo, tá? Para poder fazer esse plano de marketing. Vocês vão ter a planilha, vocês estão participando. Vou mandar para vocês vão ter a planilha para poder preencher e fazer esse plano de marketing de forma muito simples, muito didática. Vocês vão conseguir. Pessoal, clica no aviãozinho aqui, convida as pessoas que estão lá no seu Instagram, vai convidando o pessoal. Locução, porta de loja, carro de som, parado, né, Fausto? Cara, você vai ter que dar uma migrada aí, vai ter que mudar um pouquinho de que forma que você consegue, né, ver os clientes que você tem. Vou responder também essa pergunta aqui do Fausto, tá? Tem o buffet, tem a questão de divulgação externa, né? A gente vai falar aqui de divulgação no plano de marketing. E nessa divulgação aqui do plano de marketing, a gente entra nesses pontos aqui falando dos mercados, tá bom? Pra gente poder falar. E um dos pontos, né, do plano, a gente fala muito dessas ações que são feitas, as ações para a gente poder ter um resultado maior. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho esses assuntos. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu fale aqui, só mandar. Vamos lá, Fausto, vamos falar sobre isso. Pessoal, convida aí, galera, vamos começar. Escrevi aqui tudo. Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Depois eu vou começar a criar aqui uns templatezinhos pra gente colocar aqui na live, que funciona também. Mas eu quero que vocês anotem. Então eu queria que vocês pegassem aí um papel, uma caneta para poder anotar. E que eu acho melhor do que passar já mastigado aí para vocês na tela, porque daí é só tirar uma foto, né? E o anotar, ele tem um papel muito grande no processo de aprendizagem, então é importante fazer isso, tá? Então eu recomendo que você pegue o papel, caneta, anotar, rabiscar. Eu gosto de tudo que eu vou fazer, eu gosto de pegar um papel, rabiscar, até quando eu estou numa reunião eu gosto de ter um papel na frente, estou conversando, falando alguma coisa, discutindo, negociando. Eu gosto de ter um pedaço de papel para poder sempre escrever. Isso daí é importante.
Pessoal, vou começar aqui com o plano de marketing de forma muito objetiva e vocês vão colocando a dúvida de vocês, tá? Vai ser uma live, como não tenho um convidado hoje para live, mas eu já tenho aí convidados bem top para a semana que vem, vai ser bem legal, bem legal. Eu vou fazer o seguinte, essa live vai ser mais uma aula para a gente poder executar, tá bom? Então eu vou falar aqui de um passo a passo mesmo para criar esse plano de marketing e você pode aplicar ele tanto se você está pensando em começar um negócio novo, você tem alguma ideia e essa é a hora de você tirar do papel, mesmo você sendo funcionário. Se você tem um negócio que precisa se reinventar, inovar, é a hora de você fazer esse plano de marketing, independente da posição que você tá bom? E por quê? Porque ele te dá uma visão macro do que precisa ser feito para poder tirar o negócio do papel também. Então vamos lá. Primeira coisa aqui para a gente fazer o plano de marketing, eu vou falar de cinco etapas para criar esse plano. E agora eu vou falar da primeira etapa. E essa primeira etapa é uma que eu gastaria 50% do tempo, né, para construir o plano de marketing, eu gastaria exatamente nessa etapa, tá? E por que eu gastaria exatamente nessa etapa? Porque se você não definir bem a primeira etapa do seu plano de marketing, você não vai conseguir ter sucesso nas outras. Por isso que é muito importante você ter claro essa primeira etapa do plano de marketing. Você tendo claro, você vai conseguir ter sucesso nas outras e ter o melhor resultado. Porque muitas vezes a gente faz algumas ações e não consegue ter resultado. A gente pensa, pô, não estou conseguindo ter resultado. Por que não está rolando resultado? Porque a gente não definiu direito essa primeira fase do plano de marketing. E qual que é a primeira fase? A primeira fase é você definir quem é o seu consumer. Quem é o seu consumidor. Eu chamo de consumer, tem outros especialistas de marketing que falam da persona, você já deve ter ouvido falar quem é a persona, avatar, né? E você tem que definir quem que é o seu cliente ideal, né? O seu consumidor ideal, aquele cara que vai consumir o seu produto, que vai comprar o seu produto. E aí sim você vai conseguir ir para as outras etapas. Só que daí eu vou falar aqui para vocês algumas perguntas que vocês precisam responder sobre esse seu cliente ideal, sobre o seu público ideal. Ó, a Dani está aqui, a Dani está trabalhando também com conteúdo para a internet, lançamento de curso, né? E saber, conhecer bem a pessoa que você vai vender alguma coisa é a primeira etapa para você ter sucesso e para você conseguir construir o seu plano de marketing. Agora como? Como que você constrói essa persona? E aí eu vou passar para vocês algumas perguntas para você construir o seu consumidor. Então, que pergunta que você tem que fazer? Quem que é esse cara? Quem que é esse consumer? Essa persona? Quem é ele? Você tem que, sei lá, o quê? É um homem? É uma mulher? É um esportista? É um executivo? É um funcionário público? Quem é? Quem é? A gente tem que ter claro quem que é essa pessoa e você, ao fechar os olhos, você tem que já imaginar como que é essa pessoa ideal, né? Esse consumidor ideal. Você precisa ter muito claro isso. E aí como que você vai definir quem é essa pessoa? Primeiro, o que essa pessoa vê? O que ela vê? O que ela vê? E você pode falar, mas como assim o que ela vê? Bom, eu tô aqui no escritório, né, na região aqui do Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo. O que eu vejo quando eu olho para fora? É o que eu vejo, exatamente o que eu vejo. Eu tô vendo aqui vários prédios da região aqui do Shopping Morumbi. O que eu vejo quando eu saio aqui na rua? Eu vejo algumas lojas. E as lojas que eu vejo aqui nessa rua, a maioria estão fechadas. Um monte de imóvel para alugar. O que eu vejo quando eu saio de casa? O que eu vejo quando eu pego um transporte público, quando eu pego um metrô, quando eu pego um trem? O que eu vejo? É importante você olhar com os olhos da sua persona. Então, é realmente o que a pessoa vê. No caminho para o trabalho, o que essa pessoa vê. Em casa, o que essa pessoa vê. Qual que é o estilo de vida dessa pessoa. Ela vê
o jornal logo de manhã, ela liga a TV ou não, ela não liga a TV, ela vê o quê? Ela já... Você tem que imaginar e olhar com os olhos da pessoa para saber o que ela vê. E aí você vai escrevendo, o meu consumidor ideal, puxa, é uma pessoa que vê todo dia uma avenida. Por que essa avenida? Porque é a avenida que passa o ônibus que ela pega para ir trabalhar. Tá, então ela sempre vê as lojas que estão nessa avenida, porque o meu público, ele pega o ônibus para ir trabalhar. Então se o meu público, o meu consumer, pega o ônibus para ir trabalhar, eu sei que ele sempre está na rua. Que ele vai ter que ir até o ponto de ônibus. E lá, o que ele vê? Ele vê as pessoas que estão no ponto de ônibus, ele vê o local. É isso. Você tem que imaginar que a pessoa, nesse caminho, o que a pessoa vê? Pô, peraí, o caminho para o trabalho, a pessoa cruza a cidade, a pessoa faz várias coisas. Então, você tem que ver com o olhar da pessoa. Depois, o que essa pessoa faz? Você tem que imaginar também a sua persona e o que ela faz. Tá, mas ela trabalha com o quê? Qual que é o trabalho dela? Mas o que ela também faz em casa? O que ela tem de hobby? Você tem que escrever tudo isso. Então, responder essa pergunta, o que ela faz? Ela é funcionário público. Beleza, então é funcionário público. Tá bom, funcionário público, e ela é funcionário público aonde? É funcionário público no centro da cidade. E o que ela faz mais? Além de ser funcionário público no centro da cidade, ela é uma pessoa que se preocupa muito com o corpo. Então ela faz também academia, é uma esportista, faz academia, hoje nesse período de quarentena está em casa, né? Que mais? Então você tem que ir escrevendo tudo que a sua persona faz. O que ela gosta também? Você pode estar se perguntando agora, você está fazendo um monte de pergunta para definir a persona. E como é que eu respondo isso? Eu não sei como responder. Eu não sei como responder quem que é minha persona. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você imaginar o seu cliente ideal. E você começa a fechar os olhos, você vai imaginar. Então, por exemplo, eu vou vender um produto da agência Elevar, né? Então, quando eu vou fechar os olhos, eu vou imaginar quem que é o meu público ideal. Primeira coisa que eu penso aqui, quem que é esse cara? Esse cara, ele é um empresário. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Ele é um empresário, normalmente é um empresário de 25 a 40 anos. É um cara que está procurando investir em marketing digital. Então ele tem mais ou menos esse range de idade. Ele é um empresário, um microempresário, porque ele está procurando uma solução para poder ter mais leads, para poder captar mais contatos, ter mais clientes. Então ele vai me procurar. O que esse cara vê? Esse cara, ele vê, normalmente ele sempre está vendo... Normalmente o cara, ele tem carro, então ele vê o quê? Ele vê o painel do carro dele, ele pode ligar o rádio, ele vê o celular, ele vê a rua até chegar na loja dele, até chegar na empresa dele. E o que ele enxerga? Ele enxerga muito o celular dele, porque ele está o tempo todo conectado com pessoas, resolvendo. O que esse cara faz? O que ele faz? Ele foca na empresa. Esse é um empresário, ele gasta a maioria do tempo dele pensando na empresa dele, pensando em soluções para a empresa, pensando em melhoria. E ele provavelmente tem algum hobby, e aí ele vai fazer, sei lá, ele gosta de correr todos os dias, ele gosta de, sei lá, no final de semana, ele gosta de ir pra praia, não sei. Mas eu vou definindo quem é esse cara, por exemplo, da agência, esse cara ideal. Porque ele é um empresário, ele precisa resolver esses problemas, porque ele trabalha com o quê? Aí eu abro o segmento, ele pode ser de vários segmentos, mas ele trabalha com o quê? Ele trabalha com venda, porque ele tem que vender o produto da empresa dele. Ele trabalha com marketing. Mas ele não é marqueteiro, tudo bem, mas a empresa dele precisa marketear para poder trazer o cliente. Ele trabalha com o que mais? Ele trabalha com finanças, porque ele precisa controlar fluxo de caixa. Então ele é um empresário. O trabalho dele é esse. E ele tem uma dor muito grande, que é captar mais clientes, principalmente agora no momento de crise.
Então eu já vou escrevendo, eu já fico imaginando. É o empresário agora que está desesperado, precisando de solução, precisando entrar no marketing digital, precisando fazer estratégias de Google, estratégias de Facebook, de Instagram, para poder trazer mais clientes. E eu vou desenhando esse cara, e eu vou escrevendo. Putz, é um cara que agora todo mundo está falando para ele que ele precisa economizar, que ele precisa desligar, que ele precisa mandar embora, que ele precisa se retrair, mas na verdade ele precisa inovar cada vez mais. E ele precisa de uma estratégia de marketing bem feita. Esse hoje é o meu consumer, né, da agência, por exemplo. E quais são os valores desse cara? E aí eu posso afunilar um pouco. Eu posso buscar empresários para serem clientes da minha agência que tenham valores mais alinhados com os meus valores. Então eu vou buscar uma pessoa muito mais ética, eu vou buscar uma pessoa que se preocupa com o próximo, eu vou buscar atender empresas, e eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso de declinar clientes, porque eu percebi que aquele cliente estava vendendo uma mentira. E a gente não aceita produtos que vão ser uma mentira, né? E fazer uma estratégia de marketing, divulgar isso, mesmo que a empresa venha aqui e queira pagar. Não adianta, não adianta. E eu prefiro também fechar contratos com aqueles clientes que eu consigo dar resultado. Porque às vezes eu não consigo dar resultado em todo segmento. Às vezes vem aqui um cliente e fala para mim, olha, eu tenho uma loja de roupa, né? Eu vendo roupa no Brás, tá? E aí agora eu tive que fechar e eu queria vender as minhas roupas online, quero montar a minha loja virtual e etc. A primeira pergunta que eu vou fazer para ele é, você já trabalhou alguma vez online? Ele vai responder para mim, não, nunca trabalhei online. Tá bom, então vamos ter que criar o seu primeiro site, subir todos os seus produtos lá para poder fazer essa venda online? É isso, tá. Quanto que você pretende investir em mídia para poder impactar as pessoas, para as pessoas comprarem? Ah, não, eu não vou investir, eu quero só montar o site e divulgar. Eu já declino esse cliente. Porque se ele não tiver uma estratégia de investimento, não vai conseguir trazer o público para dentro da loja dele virtual e conseguir fechar pedido. O que adianta eu vender o site para ele, fechar contrato, pegar o dinheiro do cara para entregar uma solução para ele que ele não vai ter resultado? Entendeu? Então, eu também preciso que os valores desse meu cliente também estejam alinhados com o meu. E aí, o que ele consome no dia a dia? Eu tenho que pensar, por que o empresário, né, o microempresário aí que é o meu público-alvo para vender a agência, ele consome no dia a dia? O que esse cara está consumindo? Esse cara, por exemplo, é uma pessoa que consome bastante conteúdo, porque ele precisa melhorar cada vez mais, ele precisa treinar cada vez mais. Então ele é um cara que consome bastante cursos, treinamentos, porque ele quer cada vez mais ser melhor. Ele é um cara que consome muitas vezes produtos para subir o padrão de vida dele, que é um erro, mas é a realidade dos empresários. Então, conforme ele começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ele quer ter um carrinho um pouco melhor, ele vai querer ter uma roupa melhor, ele vai querer subir um pouco o padrão de vida dele. Afinal de contas, virou empresário, né? Ele está conseguindo ganhar um dinheirinho, né? Então ele quer subir esse padrão de vida. Então a gente também tem que avaliar esse comportamento, né, do empresário, para saber. Então, ó, tudo isso eu vou desenhando. Olha quanto tempo que eu tô aqui falando com vocês de persona, né? E aí eu vou para o secundário. Depois que eu respondo todas essas perguntas, que vocês vão receber essa planilha, eu vou mandar para vocês. Eu vou dizer como que vocês vão pegar essa planilha. E aí vocês podem preencher e fazer. E ir testando, gente. É tudo teste, tá? Você tem que ir até você chegar na sua persona ideal, no seu consumer. E aí tem a parte secundária. Qual que é a parte secundária para a definição de uma persona? A parte secundária é aquela que todo mundo fala. A parte secundária é público-alvo. Já ouviu falar de público-alvo, né? Essa é a parte secundária para mim. Homem ou mulher, idade de 25 a 40 anos. Qual que é a região que mora? Mora no Nordeste. Tá bom, qual o local do Nordeste? Mais para o interior ou nos grandes centros? Nas capitais do Nordeste. Então,
Aí eu vou para essa parte secundária. E por que que depois eu faço também essa parte secundária? Porque ela vai me ajudar também na criação das campanhas que eu crio. Né? Então eu vou lá entrar, vou fazer uma campanha de Facebook, eu vou definir todos esses pontos secundários de público-alvo, e aí eu começo a entrar depois nos interesses. Quando eu começo a ler a minha persona e eu tenho a foto desse meu cliente ideal, aí eu consigo ir atrás de interesses também. E aí eu vou impactar somente as pessoas que têm essa característica demográfica, tem essa característica que eu vou definindo para essa persona, e aí eu vou escolhendo para poder criar as campanhas. E aí a gente tem ferramentas muito legais para poder criar essas campanhas dentro do Facebook, no Google, e a gente consegue afunilar. Por isso que muitas vezes você está atrás de determinado produto, depois você começa a receber várias informações daquele produto. Porque começa a ter um remarketing, começa a ter uma ação de marketing dentro do mundo online para impactar você. Então, primeiro ponto do plano de marketing é você definir bem a sua persona, tá? E aí eu vou passar para vocês como que vocês vão pegar essa planilha, tá? Aí vamos para o segundo passo. Aqui eu fiz algumas perguntas, né? Coloquei aqui algumas perguntas que vocês precisam responder para definir a persona. Aí agora a gente vai para segunda parte, segundo passo para você criar o plano de marketing. E aí a pergunta que você tem que responder é: onde está o seu consumer? Onde está a sua persona? E aí alguém que tem empresa aqui que está participando, responde para mim assim bem rápido e bem prático. Ou da empresa que você trabalha, onde que está o seu consumer? Onde que está a persona? Responde para mim aí, de primeira assim, o lugar que você tem certeza que essa pessoa está. Aonde? Responde para mim aí embaixo. No celular? Beleza. Dani respondeu no celular. Que mais, gente? Onde que tá? Na internet? Tá bom, internet, beleza. Vamos lá. Em casa, na internet. Beleza. Gente, eu vou colocar aqui Face e Insta. Perfeito, dá uma funilada. Em casa. Tá bom. O pessoal tá de quarentena, tá em casa, né? No Face, nos bairros. Perfeito. Na hora do almoço na live, WhatsApp. Tá. Pessoal, vamos lá. Vou falar aqui uma lista para vocês. Por exemplo, onde essa pessoa pode estar? Essa pessoa pode estar na rua. Ela pode estar no escritório. Ela pode estar na casa dela. Ela pode estar em praças. Ela pode estar em quarentena e pode ter dado uma saída para ir numa praça, para poder caminhar, fazer alguma coisa. O pessoal está fazendo muito isso, saindo de casa. Ela pode estar no carro. E dentro do carro, ela pode ser impactada de várias formas. Aqui, ó. Estou no salão, mas bem parado. YouTube. Ou aqui no bairro, na rua. Sim. Vamos lá. Facebook. Instagram. YouTube. TikTok. São tudo lugares online. Google. WhatsApp. Telegram. Twitter. Spotify. Podcast. Você viu que eu falei? Poderia falar igreja. Poderia falar no supermercado. Poderia falar no shopping. São vários lugares. Centro comercial. Centro da cidade. São vários lugares que a persona poderia estar. E aí, por que nesse segunda etapa do plano de marketing, em casa, em home office e assistindo a live? Perfeito. É isso aí, Aninha. Então, legal. Você está no celular, você está assistindo a live, você está no Instagram, então. Olha, estou no salão de cabeleireiro, mas o movimento está mínimo. E assistindo pelo Instagram. Então, a Paula está lá no salão.
Legal. Gente, você vê que salão é um outro local que as pessoas também podem estar. Você pode ter um público, você pode ter sua persona, uma pessoa que frequenta salão toda semana. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Onde que a sua persona está? E aí, vamos lá. Se a gente fosse fazer uma votação e a gente fosse escolher aonde que a sua persona está hoje, mais tempo, gastando mais tempo, ela vai estar gastando mais tempo na internet, ela vai estar gastando mais tempo nesse ambiente online. Agora, aonde que essa pessoa vai estar no ambiente online? E aí a gente começa a entrar no detalhe do seu plano de marketing. Se eu estou falando com o meu público, e vamos supor que eu estou querendo pegar um público que eu quero vender treinamento da minha empresa de treinamento, eu quero vender um treinamento de vendas. E aí eu sei que esse público está na internet, ou ele está em feiras, né, de RH, por exemplo, só que não está tendo feira, não tem nada disso, o pessoal está tudo online, na internet. Onde que eu vou buscar para poder vender treinamento? Uma forma mais fácil, eu vou para o Facebook para vender treinamento? Pode ser. Mas eu vou pegar de jeito as pessoas que querem comprar treinamento quando eu vou para o Facebook? Não vai ser a melhor opção. Eu preciso ir para um LinkedIn, por exemplo, onde eu sei que lá eu vou ter diretor de RH, gerente de RH, eu vou ter lá pessoas que estão com equipe, que precisam ser treinadas agora, precisam ter resultado, precisam aprender a inovar nesse momento, precisam aprender técnicas novas para poder vender, precisam parar do jeito que fazia antes e ficar estagnado e começar a fazer coisas diferentes. Então lá eu vou ter um público que eu posso vender o meu treinamento. Então eu também preciso definir nessa segunda etapa do plano de marketing que eu posso ir atuar no LinkedIn, por exemplo. Eu posso atuar no Insta, legal, posso trabalhar no Instagram. E eu posso trabalhar no Google. Eu posso lá, o meu site, eu posso criar uma campanha para aparecer em primeiro lugar. Por quê? Várias pessoas estão procurando, hoje tá pesquisando como vender online, como vender na crise, novas técnicas de vendas, técnicas para vender pelo WhatsApp, técnicas para vender pelo Instagram. Então, o que acontece? Se eu quero vender esse treinamento, eu posso estar com o meu site no Google para aparecer em primeiro, eu posso estar atuando no LinkedIn e eu posso explorar essas áreas. E aonde mais esse público pode estar? No YouTube. No YouTube é outro local que essas pessoas podem estar. Porque lá no YouTube a pessoa pesquisa. Aqui, a Aninha colocou. Afinal de contas, essa persona está em vários lugares. Perfeito. Você definiu a sua persona e ela está em vários lugares. Então, a gente está fechando o plano. Né? Então, primeira coisa, definir bem quem que é. Aí ela está em vários lugares. Perfeito. Eu posso dizer que eu não vou investir em Facebook, nem no Instagram, mas eu vou investir em YouTube, Google e eu vou investir em que mais? LinkedIn. Beleza. Eu posso definir esses lugares, tá? Para poder investir. Então, eu não vou escolher vários, eu vou escolher alguns lugares que eu sei que essa pessoa está, que a persona está, e ela está em vários lugares, e aí eu vou depois ir para as definições, tá? Então você precisa saber onde a pessoa está para poder vender. E aí vem uma sacada para vocês. Muitas empresas que vendiam no shopping, por exemplo, que está fechada a loja, ela parou de vender. Porque ela estava trabalhando a persona dela somente de uma forma. Ela estava focada naquilo. As pessoas que têm uma loja, que esperavam o cliente entrar na loja para poder comprar o produto, se ela agora não ir atrás do cliente, ela não vai vender. Então é uma mudança absurda para essas pessoas. Então você precisa descobrir onde está a sua persona, sim. Além do shopping onde eu vendia, eu vou ter que agora descobrir outros locais. Vamos lá. Por que a gente definiu esses locais? Eu defini aqui alguns locais que a minha persona tá. Eu coloquei aqui escritório, tá? O meu público-alvo. Vamos no público lá da agência. Eu vou colocar escritório. Eu vou colocar, além do escritório, eu vou colocar que ele tá no Insta. Eu vou colocar que ele tá no YouTube. TikTok eu não vou colocar, não tá? Eu vou colocar que ele tá no Google, porque no Google ele pesquisa as coisas. Beleza, vou trabalhar essas ferramentas. E ele tá em casa.
Beleza, tá em casa também. Pode estar fazendo home office vários dias. Ele tá em casa. Então vamos lá. Aí a gente vai para a terceira etapa do plano. Então vamos lá. Vocês vão ver que na planilha vocês vão construindo isso daí. Então, primeira coisa, você define sua persona, depois você vê onde essa persona está, onde está o seu consumer, tá onde? Definimos lá, eu coloquei alguns pontos que a gente vai encontrar. Terceira etapa do plano. Qual ação de marketing que você vai fazer para poder impactar essa persona, tá? Esse consumer. Eu vou chamar de persona, que eu gosto dessa palavrinha. Persona. Aonde que tá esse cara, você já definiu. Se você sabe aonde ele tá, agora você consegue definir melhor quais são as ações de marketing que você tem que fazer para impactar a sua persona. E se você souber onde ela tá, eu vou definir melhor. Peraí, se eu coloquei lá que essa pessoa tá em casa, que jeito que eu posso impactar? Posso impactar através do meio online, certo? Online eu posso simplesmente impactar ela nas outros locais que ela está no Google, ela está no YouTube, ela está no Instagram. Eu posso criar as minhas ações de marketing nessas áreas. Mas quando a pessoa está em casa, ela começa também a reparar mais nas coisas da casa. Por exemplo, receber a correspondência. E você pode usar uma mala direta, por exemplo. Eu vou aqui sair um pouco só do digital para a gente fazer alguma coisa offline, mas eu posso mandar uma mala direta para a pessoa que está em casa. Ela não está esperando receber isso. Tá todo mundo no online, tá todo mundo agora fazendo ação digital, tá todo mundo fazendo outro tipo de ação. De repente chega uma carta diferente na casa, uma carta diferenciada, peraí, para o físico, né? No momento que tá todo mundo indo para online, isso vai causar um impacto diferente. Então, a terceira etapa é qual ação que você vai fazer. E aí eu posso chegar e falar assim, bom, beleza, eu vou fazer lá a mala direta. Se ela tá maratonando nas séries que não tem comercial, perfeito. Perfeito. Tá maratonando nas séries, não tem comercial. E aí? Não tem comercial em casa. Aliás, eu falo isso, comercial, entre propaganda tradicional que a gente tinha. Se eu tiver milhões para poder investir, eu não coloco R$1 em propaganda de TV. Porque na hora que você tá... Vamos supor que a pessoa tá assistindo a novela, que muita gente ainda assiste novela. Na hora que começa a propaganda, ela faz assim no celular. Na hora ela vai abaixar a cabeça e começar a mexer no celular. Então assim, é um dinheiro para mim jogado no lixo, tá? Tem resultado ainda, algumas empresas... Olha, eu não recomendo, tá? E o povo maratonando que é uma beleza. Então assim, tá todo mundo maratonando realmente, assistindo série, etc. E ali, mas tem uma coisa interessante. Quando você está assistindo série, você está com o celular na mão, muitas pessoas estão com o celular na mão quando está assistindo uma série. E muitos momentos de um episódio, de uma série, tem momentos de baixa e tem momentos de alta, certo? Nesses momentos de alta, esses momentos de baixa, quando tem uma baixa, normalmente você perde o foco daquilo que você está assistindo e você abaixa a sua cabeça para o celular para responder alguma mensagem, para poder falar no WhatsApp, para poder dar uma olhadinha nas redes sociais. E ali você tem a oportunidade de impactar o seu consumer, se ele é uma pessoa que está assistindo série. Você pode impactar. Outra coisa... As pessoas estão assistindo série, mas elas estão na internet. Essas séries estão tendo divulgação, né? Online, eles divulgam. Você vai ser impactado por banner. The Walking Dead é muito envolvente. Isso é verdade. Mas, Aninha, tem partes do Walking Dead que dá uma paradinha, viu? É envolvente, mas eu não terminei de ver ainda do Walking Dead, mas... Tem umas partezinhas lá que fica muito diálogo e tal, e perde um pouquinho. Legal é quando tem os zumbis lá que vai pra cima. Mas sempre tem, a gente sempre dá uma saidinha, tá?
Então vamos lá, a gente vai definir a ação. Eu vou definir a ação para poder impactar, vamos fazer de forma prática. Eu vou definir que eu vou fazer Instagram, eu vou definir que eu vou fazer Google, eu vou fazer mala direta e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer YouTube. Então, o que eu posso fazer dentro do YouTube? Eu vou dar agora exemplos aqui de ações para minha agência. Eu vou começar a gravar alguns vídeos falando de como que você pode melhorar a sua performance no mundo digital, como que você pode melhorar fazendo ações dentro do YouTube. Então, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, e esse vídeo que eu gravei, eu vou falar assim, pessoal, olha, se você quer vender algum produto, você quer impactar o seu cliente, você está querendo vender, por exemplo, mais aulas, né, como personal trainer, você está querendo vender mais, o que você faz? Você vai começar a gerar conteúdo de vídeo e criar um canal seu no YouTube. Então, eu, como agência, estou ensinando as pessoas através de um vídeo como que ela vai vender através do YouTube. E eu vou lá e subo esse conteúdo no YouTube. As pessoas, ao procurarem como vender serviços de personal trainer, vai aparecer um vídeo meu da agência Elevar, vai aparecer lá no topo e essa pessoa vai clicar e vai ver uma dica minha falando sobre isso. Aí ele vai pensar, pô, legal, eu vou fazer essa ação, mas eu não sei como. Eu não sei como gravar um vídeo legal, eu não sei como me posicionar na frente no YouTube, porque se eu trabalhar só orgânico talvez eu não apareça, eu vou ter que fazer investimento no YouTube, cara, eu não sei fazer isso. Ele vai ou contratar a minha agência para poder fazer para ele essa ação, ou ele vai comprar um curso para aprender a fazer isso. E aí é onde, depois você fala sobre o público B2B, vou falar, Cláudia, do B2B. Ou eu vou e aqui na verdade da agência eu estou falando B2B, eu vendo para empresas, né? Então eu fui lá e estou impactando uma pessoa que está precisando resolver um problema na empresa dela e ela foi procurar alguma dica na internet, no YouTube, por exemplo, um vídeo, achou um vídeo meu dando essa dica para ela do que ela tem que fazer. E aí ela vai pensar, puxa, agora o Eduardo me ensinou o que tem que ser feito. O Eduardo me ensinou o que tem que ser feito, mas eu não sei como que faz. Como que é o operacional disso? Deixa eu entrar aqui no site dele e ver quanto que custa para ele fazer isso para mim. E aí eu consigo trazer esse cliente para dentro da agência. Por quê? Eu construí autoridade ensinando ele como faz, eu fiz a minha exposição na internet, ele chegou na minha agência e agora eu tenho a oportunidade de vender para ele. O fazer, né? A ação. Porque muitas pessoas, elas querem aprender, aprendem, mas na hora de executar não consegue. E aí precisa da execução. Tem coisas que eu sei fazer, muitas coisas que eu sei fazer, mas eu contrato empresas para fazer isso. Para quê? Porque não é o meu core business, não é o meu principal, não é aquilo que é o principal da minha empresa. Então eu contrato alguém para poder fazer aquilo para mim, mesmo que eu saiba fazer, porque daí eu tenho que fazer conta, quanto que é a minha hora e quanto que é para contratar esse serviço. Então eu prefiro contratar alguém para fazer isso do que eu ter que colocar a mão na massa e fazer. E aí você contratando a agência, ela vai usar o know-how dela e vai fazer tudo isso para você, sem que você tenha que ir atrás, estudar, aprender, depois perder muito tempo fazendo isso. Então essa é a ideia, quando você sabe. Então, definir a ação é a terceira parte do plano de marketing, tá bom? Você definiu a ação, aí ela está linkada com a quarta etapa. Eu defini que eu vou fazer Google, defini que eu vou fazer YouTube e defini que eu vou fazer o Instagram. Essas três ações e a mala direta que eu falei. Beleza. Aí eu vou para a quarta etapa. Cada uma dessas ações, eu vou ter que definir na quarta etapa do plano de marketing quanto que eu vou investir de grana, quanto que eu vou colocar de dinheiro. Porque a gente não define ação de marketing e começa a fazer postzinho no Facebook. Não. A gente não define ação de marketing e contrata o primo para fazer um sitezinho por R$100 e coloca esse sitezinho no ar. Tá? Não é isso que é fazer ação de marketing, fazer Google.
Então, assim, é realmente você definir um investimento para fazer em cada uma das ações. Então, se eu definir que eu vou fazer mala direta, que eu vou fazer Instagram, eu vou fazer YouTube e Google, e eu tenho uma verba de investimento para minha empresa de R$ 2.000. R$ 2.000 é o valor que eu vou investir nas minhas ações de marketing hoje. Então eu vou ter que definir quanto que eu vou investir em cada uma dessas ações. E aí vem a pergunta, como que eu defino isso? E aí vem, e qual que é o jeito certo de definir quanto que eu invisto em cada ação? Não existe o jeito certo, existe teste. A vantagem de eu fazer Instagram, Google e YouTube, eu vou conseguir testar qual que vai me dar mais resultado. Então, nesse primeiro momento, eu posso simplesmente chegar e falar assim, eu vou fazer R$ 500 de investimento, R$ 500, eu vou colocar de mala direta. E não vai dar para mandar muita mala direta. A questão é, R$ 500 de mala direta não vai dar muita coisa, mas eu posso selecionar um bairro específico e mandar essa mala direta para eu sentir quanto que vai trazer de investimento. Beleza. Quando eu vou para o Instagram, eu vou colocar R$ 500. R$ 500 no Instagram eu já consigo fazer um barulho um pouquinho maior. Eu consigo impactar mais pessoas. Eu posso, dentro do Instagram, eu posso fazer um post, esse post ser promovido. Eu posso também investir no Stories, fazendo alguns Stories e promover isso no meu gerenciador de anúncios e criar essas campanhas, direcionando para o meu público. Eu vou colocar R$ 500 de Google, porque eu vou definir uma região e eu vou aparecer em primeiro lugar. Com R$ 500 eu vou conseguir ter, vou conseguir ter 200 cliques. Desses 200 cliques eu vou ter tantas conversões, eu vou fazendo análise, tá? Então eu vou investir, como eu não sei ainda o que me dá resultado, e eu vou começar agora, e eu tenho 2.000 de verba, eu vou definir 25% para cada ação e ponto. Vou fazer 25% de investimento, R$ 500 no mala direta, R$ 500 no Google, R$ 500 no YouTube, R$ 500 no Instagram. E aí eu vou definir para cada uma delas. E aí eu vou fazer a ação, né? No plano de marketing eu não vou falar para vocês como. Externo aqui, qual é a meta? Né? Conversão em vendas. É importante definir o funil da campanha para entender o resultado para cada camada do funil. Perfeito. Então vamos lá. Você já sabe qual que é a sua persona para você criar o anúncio, você já definiu, sabe onde que ele está, você definiu que ação que você vai fazer para impactar esse cara. Então eu vou fazer a mala direta para poder impactá-lo, eu vou fazer Insta, vou fazer YouTube, vou fazer Google. Defini uma verba padrão para todos porque eu ainda não testei. Aí eu fui lá e investi R$ 500 em cada ação. Aí a gente vai pro quinto passo. O quinto passo, o que a gente tem? O quinto passo eu vou colocar lá. Na planilha que vocês vão receber vai ter mala direta, R$ 500, Insta, R$ 500, YouTube, 500, Google, 500, tá bom. Pessoal, a mala direta me trouxe, eu tô falando da agência aqui, né? A mala direta que eu mandei para alguns escritórios, né, de gente que eu sei que tem empresa, que poderia me contratar, eu consegui receber 3 ligações da ação de mala direta. Dessas 3 ligações, eu fechei um contrato para a agência. A pessoa me ligou e aí eu fui lá, conversei com ela, negociei e eu consegui fechar um contrato. Esse contrato a pessoa fechou simplesmente para eu fazer captação de leads. Ela quer captar lead para poder ter mais clientes, que é a mesma estratégia que eu fiz. Ela quer captar esses leads para poder fechar a venda. Tá bom. Então esse tipo de contrato eu faço mensalmente para a pessoa por R$ 2.500. Então eu investi R$ 500, trouxe 3 ligações, fechei um contrato de R$ 2.500 por mês. Então isso quer dizer que eu estou trazendo um faturamento para frente. Mas vamos focar aqui só no mês, tá? R$ 2.500. Pode ser o seu produto. Vamos pegar aqui. Você investiu R$ 500 e você conseguiu... vamos falar que a Cláudia tem um hostel lá em Salvador. Então esses R$ 500 que você investiu em mala direta,
você conseguiu vender para uma pessoa, e essa pessoa fechou hospedagem para você por 10 dias. Esses 10 dias que ela fechou com você, a sua diária está 250, então você está faturando 2.500 desse investimento que você faz. Quanto mais canais usarmos, melhor, pois outras pessoas influenciam nas decisões, né? Depende muito, tá? Tem que testar cada um do tipo de negócio. Você explorar vários canais é legal no começo para você descobrir onde que traz mais resultado. Eu no Instituto Gourmet, nas escolas, eu não fico investindo em um monte de canal não, tá? Eu foco onde me dá mais resultado, porque eu tenho uma verba e eu prefiro investir aquela verba onde me traz um resultado melhor. Então vamos lá. Voltando para a quinta etapa. Investir 500, conseguir 3 ligações, ou seja, cada ligação da mala direta me custou aí uns R$170. E eu fechei um contrato. Esse contrato que eu fechei lá da hospedagem, da Cláudia, em Salvador, me trouxe um faturamento de R$2.500. Ou seja, investi 500 para trazer 2.500. Mesmo uma empresa com muito capital, alguém ou alguns executivos estão fazendo um plano de recursos, investimento e foco. Perfeito. É isso mesmo. As empresas grandes lá estão começando a pensar mais aqui, porque antes esbanjava-se muito dinheiro ia embora. Vamos fazer uma ação na TV. Eu já cheguei a gastar em uma propagandinha de 30 segundos na TV, eu já cheguei a gastar R$800 mil. Quando eu paro para pensar nisso, que R$800 mil dá para você fazer uma empresa bombar no mundo online, começar do zero, e com 800 mil você fazer essa empresa faturar, sei lá, 2, 3 milhões, você fica maluco. Você fala, como é que eu invisto 800 mil numa propagandinha? Vamos lá. Então, a Cláudia, lá no hostel em Salvador, conseguiu R$2.500 de faturamento na hospedagem dela, investindo 500 em mala direta. Beleza. Então, ela fez a análise. Aí ela fez o Google. E aí no Google, ela investiu os mesmos R$500. Só que o pessoal, voltando aqui da pandemia, tudo desesperado, querendo viajar, querendo aproveitar, porque estava tudo em quarentena, fechado. Um monte de gente pesquisando pousada em Salvador, hostel em Salvador. Ela conseguiu ter 100 cliques. 100 cliques ela conseguiu ter investindo R$500. Ou seja, custou o clique lá, assim, caiu dentro do site dela. Dessas pessoas que entraram no site, ela investiu 500, teve 100 cliques. Desses 100 cliques, ela conseguiu 20 contatos, 20 telefones de pessoas que deixaram contato querendo reservar. Ou seja, desses 20 que já procurou, são pessoas que estava pesquisando pousada em Salvador, só queria saber o preço, entrou no site dela, viu foto, viu as fotos, e aí essas fotos elas já gostaram, então já deixou o telefone. Na hora que ela liga, a pessoa já conhece, já viu os reviews, já viu tudo, as considerações do pessoal, reclamação, já viu tudo, né? Já viu o TripAdvisor, se tem coisa negativa, positiva. A pessoa ligou, deixou o contato para ela ligar. No que ela liga, essa pessoa já está quente. Então, desses 20, ela conseguiu fechar 10 hospedagens. E nessas 10 hospedagens, ela faturou, sei lá, vamos dizer que ela faturou R$10 mil com essas hospedagens que ela conseguiu fechar. Ou se for a mesma hospedagem, mesmo padrão que a gente fez lá na mala direta, de 2.500, fechou 10 dias, e aí ela conseguiu faturar 25 mil. Ela investiu 500 no Google e faturou 25 mil de hospedagem. Ela investiu 500 em mala direta e faturou 2.500. Ela investiu o mesmo valor e ela está faturando 10%. Entendeu, Cláudia? Você vê, no Google, você conseguiu trazer 25 mil de faturamento investindo 500. Na mala direta, você trouxe 2.500 só investindo os mesmos 500 reais. Isso daí é o ROI. É você saber o retorno do investimento que você está fazendo no online. Você faz a mesma coisa no YouTube, a mesma coisa no Instagram. Você vai ver quantos contatos você traz. Desses contatos, você vai ver quantos que você conseguiu ligar, quantos você conseguiu negociar, quanto que você fechou e quanto que você faturou efetivamente. Então, plano de marketing. Defino a persona, falo onde essa pessoa está. Sabendo onde essa pessoa está, eu defino as ações que eu vou fazer. Definir as ações, eu falo quanto que eu vou colocar de grana. Gente,
não tem grana para colocar, não vai investir, não vai ter resultado, tá? Tem que investir dinheiro. Não tem jeito. Quem investe certo, sabe como fazer a ação de marketing, impactar o público-alvo certo, né, o consumer, a persona, vai conseguir trazer resultado para a empresa. A gente está tendo um resultado muito bom, mesmo nesse período de pandemia, com as escolas fechadas, a gente está conseguindo vender matrícula. Óbvio, a gente inovou, a gente colocou uma plataforma online no ar rápido, né? Fizemos várias ações, mas estamos conseguindo fazer isso e vender mesmo no momento de crise. Então, aí você define o seu plano de marketing. Por último, você faz o ROI, análise de investimento. Com isso, na planilha que vocês vão poder ter acesso, você consegue construir isso e trabalhar bem, tá? O seu plano de marketing. E de forma muito simples, sem fazer 200 mil slides, sem definir um monte de coisa, tal. De forma muito prática, você vai lá, por exemplo, o Dodô colocou aqui, ó, fotografia. Cara, você trabalha com fotografia, tem que ter plano de marketing. E de forma simples assim, tem que investir, tem que impactar outro público, tem que ir atrás de outras pessoas, não depender só de indicação. A gente precisa estar sempre avançando, cada vez mais, tá? Pessoal, hoje era uma aula, né, um pouco mais pesado aí, porque tinha que falar todos esses assuntos em 1 hora, de um tema que dá pra gente aprofundar muito mais. Tá acabando o nosso tempo aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, quer colocar aqui embaixo, que eu respondo para vocês. Para você ter acesso a essa planilha, eu vou colocar ela lá no grupo de WhatsApp que a gente tem, tá? Eu vou jogar lá essa planilha. Eu já joguei lá a planilha de produtividade que o Stênio fez, a gente já colocou os vídeos da live de produtividade, a live de vendas já tá lá no grupo de WhatsApp também. Se você quiser entrar, é só mandar o seu telefone por direct, tô adicionando aos poucos. A princípio a gente tá lá no WhatsApp, nesse primeiro grupo, tá? Mas a próxima etapa a gente vai migrar pro Telegram. A maioria das pessoas estão migrando para o Telegram porque a gente consegue ter um público maior, né? Então a gente consegue ter mais pessoas no Telegram e tem outras funcionalidades também. Depois eu vou falar sobre o Telegram com vocês, que também vocês podem explorar no negócio de vocês, tá bom? Então, a princípio a gente está lá no WhatsApp, depois a gente vai migrar para o Telegram. Buiu, eu não respondi sua pergunta, né, do buffet. Rapidamente, tá? Você já está acertando a estratégia. A feijoada que você lançou, delivery, que você está vendendo, é uma ótima estratégia. Qual que é a dica que eu coloco para você? A dica é que você invista para impactar mais pessoas, não depender só dos amigos para comprar, as pessoas que você conhece, o seu ciclo e etc. Você tem que investir para impactar mais pessoas para vender a feijoada, tá? Por quê? O ideal, Buiu, é que você tenha 2.000 clientes que comprem de você. Porque se você fazer toda semana a feijoada, você vai ter que vender pelo menos para 250 pessoas. Você não vai vender para as 2.000, você vai vender para 10% delas. Então, se você tiver um público de 2.000, você vai sempre fazer um rodízio e as pessoas vão comprar de você. Gente, tem muita coisa aqui. Qual é o tempo médio de investimento para cada mídia? Aí a gente vai ter que falar sobre isso, aprofundar, tá? Numa outra live eu vou ter uma live só de marketing digital semana que vem. E aí eu vou aprofundar em como fazer essas ações nas redes sociais, tá? Eu vou trabalhar, vou falar com vocês sobre isso na semana que vem. A gente vai falar sobre Instagram na semana que vem, vou trazer um especialista para falar, vamos falar também, vou trazer um doutor em psicologia para poder falar da cabeça do consumidor. Então vai ter bastante conteúdo para a gente explorar. Pessoal, então é o seguinte, manda uma mensagem no direct com o seu telefone, tá? Que eu vou adicionar você no grupo. Lá eu estou compartilhando todas essas planilhas. E a gente vai evoluindo. Tiver dúvidas também, coloque lá nos grupos essas dúvidas que eu vou procurar responder. Planilha do plano de marketing vai estar lá. Beleza, pessoal? Tá acabando aqui o tempo já. A gente tem 1 hora só para poder conversar. As dúvidas que vocês colocarem aqui, eu dou uma olhadinha. Eu vou olhar aqui, responder se ficou alguma coisa que eu não respondi. Mas entra lá no grupo de WhatsApp, tá? Que daí vocês... Pessoal, outra coisa, acessem o canal no YouTube, tá? Lá Eduardo Tegler, procura lá no YouTube, acessa o canal, que lá vocês já vão ter todos os vídeos das lives. Então, essa live vai estar lá, a live de vendas já está lá, a live de produtividade com o Stênio já está lá.
A gente vai subir a live que a gente fez com o seu Itamar, lá, o fundador da Embeleze. Então, todas as lives estarão disponíveis no YouTube, no meu canal, Eduardo Tegler. Procura lá, entra, se inscreve no canal, já está disponível. E coloca um joinha, comenta, se inscreve no canal, tá bom? Porque isso daí ajuda a ranquear, ajuda, né, a gente ranquear melhor no YouTube e aparecer mais, impactar mais pessoas, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer no grupo de WhatsApp, eu vou passar para vocês a estratégia que eu estou fazendo com essa estratégia de lives, como que está funcionando, e eu vou ensiná-los a como fazer essa mesma coisa com vocês aplicando isso, tá bom? Vou compartilhar com vocês lá no grupo toda essa estratégia de engajamento. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. O que eu peço é que vocês entrem lá no Instagram, curta, comente, compartilha. Se vocês curtirem, comentarem, compartilharem, mais pessoas vão enxergar. Quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, melhor eu consigo produzir mais conteúdos, né? Para a gente dar foco em projetos, a gente precisa ter resultado. Tendo resultado esse projeto, a gente investe cada vez mais. Se não dá resultado, a gente muda para outro, tá bom? Então, dando resultado, a gente vai bombar cada vez mais e seguir esse projeto, levando conteúdo para vocês. Galera, obrigado pela presença, fiquem com Deus e espero vocês na próxima live.